A paz do Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia, Japão. Boa tarde, Brasil. Boa noite para aqueles que irão ver esse vídeo. E mais uma vez, eu venho aqui trazer uma palavra de edificação ao seu coração. Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo no livro de Daniel, capítulo 13, do 8 ao 18. E eu estarei lendo, e assim terminar, nós fazeremos uma oração. Amém? A palavra de Deus diz assim: nesse momento, alguns astrólogos chegaram e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: o rei vive eternamente. Ó rei, tu decretaste que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cidade, da citara, do saltério, da flauta dupla e todo tipo de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer um que não se prostrasse ou adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Alguns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens não fizeram caso de ti, ó rei. Não cultuam teus deuses, nem adora a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e logo esses homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhe dirigiu a palavra e disse: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que não cultuais o meu Deus e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Pois agora, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, do saltério, da flauta do lupa e de todo tipo de música, para vós protestaste e adoraste essa estátua que eu fiz, será melhor fazê-lo, mas se não adorar, serei lançado na mesma hora uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei Nabucodonosor: não precisamos responder sobre isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nesta manhã. Nós queremos te pedir, no nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, de uma forma clara e nítida, para que nós possamos entender a sua mensagem, a sua palavra. Ó Deus, toma minha vida com poder e glória, Senhor. Usa-me, Senhor, com teu Espírito Santo. Faça com que a minha boca venha falar grandes verdades ao teu povo. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a ter a compreensão de entender aquilo que o Senhor quer falar no dia de hoje. Deus, nos ajuda a ter perspecção e saber, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Senhor, neste dia. Por isso, nos ajuda, Senhor, a compreender as suas palavras, Deus, a compreender aquilo que o Senhor quer falar no dia de hoje. Ó Deus, toma a vida dos teus filhos nas tuas mãos e que eles possam compreender, Senhor, tudo aquilo que for ministrado em seus vossos corações, que eles possam abranger as suas mentes, Deus, e fazer com que eles venham expandir o seu reino através da sua palavra. Por isso, Deus, eu te louvo, eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aqui diz assim, uma pergunta que eu quero perguntar a vocês.
Se não existem outros deuses, por que até a própria Bíblia fala sobre eles? É verdade que a Bíblia menciona outros deuses, todavia esses falsos deuses existem apenas na imaginação das pessoas. Podemos dizer que eles existem socialmente como ídolos, mas não existe de verdade. Nessa história vemos que Daniel e seus amigos receberam a ordem de adorar os deuses do rei de Babilônia. No entanto, eles preferiram enfrentar a possibilidade de morte em vez de adorarem a estátua de uma entidade que sequer possui existência. Você teria essa coragem? Amém? Aqui conta a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando, o carcereiro, que tomava conta deles, queriam que eles adorassem, a estátua, e os deuses de Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor. Só que eles só cultuavam apenas um Deus, o nosso Deus, o Deus vivo que governa o céu e a terra. E aqui conta a história desses 3 jovens, junto com Daniel, que eles somente adoram o nosso Deus, Eles só adoraria somente o Senhor. E ele queria que esse jovem cultuasse, não só a estátua, como os deuses deles também, Eles acreditavam em outros deuses, Mas em Deus eles não criam, Eles criavam nos deuses da imaginação deles, Como diz a palavra. E aqui a gente começa a aprender, ver quando nós cremos no Deus vivo, não há outros deuses que venham fazer com que nós venhamos crer, mas sim somente o Deus que governa o céu e a terra. E aqui a gente vê ele sendo desafiado e também desafiando o rei Nabucodonosor. Como assim? Porque o carcereiro foi lá e contou para o rei que eles não cultuavam o Deus deles e nem se prostrava diante daquela estátua que não tinha nenhum tipo de significado. Então eles tinha em mente que aquilo ali era coisa ilusória. Aquilo ali não era verdadeiro. O verdadeiro Deus é aquele que está acima de tudo e de todas as coisas. É aquele que governa o céu e a terra e a minha vida e a sua vida. Então, Deus quer nos mostrar que não há outros deuses além dele. O único Deus e Salvador da minha vida e da sua vida é Jesus Cristo. E é por intermédio dele que nós chegaremos ao Pai. O Pai que está sentado no trono da graça. E nós vimos que eles, nenhum momento, se você pegar, toda a história, de rei Nabucodonosor, você vai ver que eles, nenhum momento, eles aceitaram a condição do rei Nabucodonosor. Nem a comida eles comiam. Ao invés de eles comer a comida que era consagrada aos deuses falsos, eles não comiam, eles comiam legumes.
ao invés de comer a comida do rei, eles comiam legumes e bebiam água. E nisso eles se fortaleciam. Então, o que eu aprendo aqui? A fidelidade de Deus nas nossas vidas. Deus é fiel para cumprir os seus propósitos. Não importa o tempo, não importa quando for. Deus é único e salvador das nossas vidas. Nós não podemos adorar outro Deus além dele. É ele que nos ajuda, é ele que nos liberta, é ele que nos cura, é ele que age sobre as nossas vidas, é ele que muda o nosso interior, as nossas atitudes, é ele que prospera em nossas vidas, é ele que nos ajuda nos momentos difíceis, de angústia. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham certeza e eles tinham aquilo dentro deles em mente, a confiança de confiar no único Deus que viveu como homem nessa terra e morreu por amor, por mim e por você. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Então aqui eles foram desafiados porque o rei Nabucodonosor queriam que eles adorassem os outros deuses e a estátua que ele tinha levantado. Mas eles sabiam que ali não tinha um Deus verdadeiro. Ali era só apenas ilusório. Acompanhe comigo a palavra. Fala assim, no versículo 8, diz assim: nesse momento, alguns astrólogos chegaram e acusaram os judeus, né? Os próprios astrólogos acusavam os judeus porque eles não acreditavam. Eles não criam naquilo que, né, os astrólogos falavam, né? A provisão que eles faziam, né? Eles não acreditavam. Eles não achavam que aquilo ali não era certo. E disseram ao rei Nabucodonosor: o rei vive eternamente. Então eles falavam que o rei, né? O rei que tinha que ser adorado, ao invés de Deus, era o rei. Então eles falaram que o rei vive eternamente. E isso é banido, isso é mentira. Que jamais um rei vai viver eternamente, né? E o rei, tu decretaste que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citária, do saltério, da flauta de todo tipo de música, prostraria e adoraria a estátua de ouro. Então, conforme esses instrumentos tocassem, né, essas músicas soprassem, as pessoas teriam que adorar, né, a estátua dele, né? Ele fazia o povo a sujeitar isso, né? Mas e qualquer um que não prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. E alguns judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens não fizeram caso de ti. Ó rei, não cultuam os teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então, os próprios astrólogos denunciaram os três amigos,
porque eles não cultuavam o Deus de Babilônia. Os deuses falsos, eles não cultuavam. E eles sabiam que aquilo ali era engano. Eles sabiam que aquilo ali não vinha de Deus. Eles sabiam que aquilo ali era do homem. Era algo assim ilusório, né? Era algo assim que não era de confiar. Então, eles tinham isso em mente deles, que o único Deus que eles confiavam era o Deus vivo, o Deus que está acima do céu e a terra, o Deus que governa as nossas vidas. Aleluia! E glória a Deus, porque eram 3 jovens sábios, e eles sabiam que aquilo ali era ilusório. Aquilo ali, eles sabiam que era inexistente. Sabia que aquilo ali era falsos deuses, né? E nisto, então Nabucodonosor, na sua ira, na fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo esses homens foram trazidos à presença do rei. Então o rei ficou com tanta raiva, com tanto ódio, que ele queria ver os 3, né, na frente dele. Por quê? Porque Nabucodonosor lhes dirigiu a palavra e disse: Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que não cultuais os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantaste? Então, ele simplesmente colocou os 3 na parede, né? Ele queria uma resposta, ele queria ouvir deles a real, ele queria ouvir a verdade, né? Ele queria ouvir a verdade dos 3, né? Se realmente era verdade o que haviam lhe contado. Então, eles começaram a dizer, né? Pois agora, se estáis pronto, quando os ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, do saltério, da flauta dupla, de todo tipo de música, para vós prostardes e adorardes estátua que fiz, será melhor fazê-lo, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esses Deus que vós poderá livrar das minhas mãos? Então, o rei colocou eles em saia justa, né? Achando que ele, chantageando, achando que se ele falasse dessa maneira, eles iam ter medo, eles iam sujeitar, né, ao rei Nabucodonosor. Só que ao contrário, nenhum dos 3 sujeitaram a isso. Nenhum dos 3 teve medo. Por quê? Porque eles confiavam em Deus. Eles sabiam que Jesus estava com ele. Eles sabiam que em nenhum momento Deus ia falhar com eles. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos responder sobre isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, nos livrará da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, eles deixaram bem claro para o rei, né, que a confiança que eles tinham em Deus, né, era grandiosa. E eles sabiam que em nenhum momento Deus ia deixar eles na mão. Por quê? Porque eles confiavam no Deus vivo. Eles tinham confiança somente no Senhor. E quando isso aconteceu, né, Nabucodonosor se sentiu desafiado, né? E a Bíblia fala
que eles foram jogados na fornalha, né? Como diz o comentário, né? É verdade, né, que a Bíblia menciona outros deuses, né? Todavia, esses falsos deuses existem apenas na imaginação das pessoas. As pessoas ficam imaginando vários deuses, mas nenhum deles são verdadeiro. E nós devemos tomar cuidado com um cristão. Podemos dizer que eles existem socialmente como ídolos, mas não existe de verdade. As pessoas idolatram deuses que não existem, né? E fica nessa falsa religiosidade. Nessa história vemos que Daniel e seus amigos receberam a ordem de adorar os deuses do rei da Babilônia. No entanto, eles preferiam enfrentar a possibilidade de morte em vez de adorar uma estátua de uma entidade sequer possuir existência. Né? Você teria essa coragem? Quer dizer que eles foram desafiados a enfrentar o rei Nabucodonosor, né? A não ter medo, a não retroceder, a não voltar para trás com as suas decisões. E muitas vezes Deus vai trabalhar no nosso coração dessa forma. Muitas vezes Deus vai criar situações para testar o nosso coração, testar a nossa fé, testar aquilo que nós cremos e acreditamos. Então, muitas vezes, Deus vai fazer com que nós venhamos a crer somente nele. E a confiança desses 3 rapazes eram grandiosamente e era clara. Eles acreditavam em Deus. A confiança deles não estava em homens, não estava em pessoas, não estava em carros, não estava em bois, em cavalos, mas somente no Senhor. Eles sabiam que eles não estariam sozinhos. Deus estaria com eles e Deus os ajudaria. Jamais deixariam eles sem resposta. Jamais deixariam eles na mão. E a Bíblia diz assim que então Nabucodonosor ficou com tanta raiva que o seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então eles foram amarrados, vestidos de seus mantos, túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha do fogo ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que chama de fogo chamou os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então, eles foram desafiados. Então, eles sabiam que conforme a resposta deles, né, que eles dessem pro rei Nabucodonosor, eles sabiam que eles iam ter que enfrentar a fornalha, né? Em nenhum momento eles ficaram com medo. Em nenhum momento eles retrocederam. Em nenhum momento eles não admitiam que criam no Deus vivo. Em nenhum momento eles deixaram de crer
que o Deus que nós servimos é o nosso ajudador, nosso redentor. Então, em nenhum momento, eles encararam a situação. E é assim que nós devemos, como cristão, encarar os desafios que vêm pela frente. Muitas vezes Deus coloca lutas, tribulações, adversidade para testar o nosso coração, para ver se nós iremos fraquejar, se nós iremos amedrontar, se nós iremos retroceder. E muitas vezes não é isso que Deus nos ensina. Deus nos ensina a ter coragem, a saber enfrentar os problemas. É a gente enfrentar de frente tudo que acontece ao nosso derredor ou conosco. Nós devemos crer que existe um Deus verdadeiro que está acima do céu e da terra, que é o nosso dono, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, aquele que derramou seu sangue por nós. Então nós só temos que crer somente nele, saber que ele está acima de tudo e de todas as coisas. É ele que vem fazer morada em nós, é ele que vem nos moldar, nos mudar, nos fazer forte. Aleluia. Que essa palavra, minha irmã, meu irmão, venha edificar a sua vida. Não há deuses acima do nosso Deus vivo. Não há deuses. Muitos deuses existem na face da terra, mas tudo imaginário. Deuses falsos. Não crê nisso. Apenas crê na palavra de Deus, nas escrituras que vem do Senhor. O próprio Deus revela que não há outro Deus além dele. Não há outro Deus que faz curas e milagres. Não é outro Deus que liberta e que nos ajuda. Por isso, confia somente em Cristo Jesus. É Ele que é teu ajudador. É Ele que vai te fortalecer. Amém? Que essa palavra possa preencher o meu coração e o seu coração de luz, de amor, de paz e de misericórdia. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor possa nos ajudar a ter o vosso entendimento. Aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer firme e fiel na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a crer somente em Ti e não em outros deuses. Por isso, Deus, fortalece o meu coração diante das lutas. Deus, ajuda-me, Senhor, a ter uma forte decisão, Senhor, que tem que ser tomada. Por isso, Deus, ilumina minha mente e meu coração. E que o Senhor não permita, Senhor, que nada venha ser de ruim. Deus, que o Senhor esteja indo na frente sobre todas as coisas. Que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre a minha vida, Deus, e faz manifestar o Teu Espírito Santo na vida daqueles que Te amam, daqueles que seguem o Senhor, aqueles que vê todas as coisas. Por isso, Deus, esteja fortalecendo o nosso coração sobre todas as coisas. Por isso eu Te louvo, Senhor. Eu Te agradeço, reconhecendo que o Senhor é Deus em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é Deus. Por isso, Deus, ajuda-nos, Senhor, como povo do Senhor, a crer somente em Ti e ter uma vida, Deus, devocional com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a crer na Tua palavra, Deus, e fortalece a vida dos nossos filhos na Tua presença. Abençoa também os nossos maridos, Deus, que o Senhor esteja com eles e que eles possam
se fortalecer na tua palavra. Ó Deus, abençoa também as mulheres, Senhor. Que o Senhor possa jorrar virtudes no coração delas, que elas possam reconhecer que somente em Ti nós devemos crer. Por isso te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Teu nome e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.